Evangelho de João, capítulo 14. Eu volto naquilo que eu disse quinta passada. Aonde eu parei. Quando Jesus veio, e ele então começou a demonstrar os sinais do céu, porque os sinais de Jesus foram diferentes do sinal do Pai. No velho pacto, no velho concerto, o Pai, ele abriu o mar, ele liberou o fogo do céu, destruiu cidades, ele permitiu o dilúvio. Então, os feitos de Deus no velho pacto foram completamente diferentes dos feitos do Filho. A maioria dos feitos de Deus no velho pacto foram na natureza, mas os feitos do Filho foram na vida das pessoas. Aconteceu feitos na vida de pessoas, sim, mas foram muito mais os feitos de Deus na natureza do que no próprio homem. E no novo concerto, na vida do Filho, Jesus fez alguns feitos na natureza. Ele disse para uma figueira que ninguém jamais comesse dela, ela secou. Ele estendeu as mãos e disse: vento, acalma-te, mar, cesse. Quando os discípulos estavam dentro de um barco e ele dormindo, e eles estavam ali no meio do mar e uma grande tempestade se levantou, ele caminhou por sobre as águas. Ele disse para Pedro: vá pescar, porque lá tem um peixe com a moeda na boca. Então, houve alguns feitos de Jesus na natureza, no espaço, tempo, mas foram muito mais os feitos de Cristo na vida das pessoas do que os feitos do passado. Então, quando você faz um paralelo entre o velho e o novo, Paulo escrevendo, ele diz que nós estamos debaixo de uma superior aliança, de uma aliança melhor, que a aliança da graça, a aliança do concerto, a aliança do pacto eterno. Este é meu corpo, este é meu sangue. Aquele que comer de mim, beber de mim, tem a vida eterna, porque aquele que não come nem bebe de mim não tem parte comigo. E aí, quando você entra para dentro desses ensinos de Cristo, o diálogo de Cristo para com a noiva, porque quando você olha o que Paulo escreveu, os ensinos do apóstolo Paulo, dos outros apóstolos, você vê um diálogo muito forte do noivo com a noiva. O romance, assim como Salomão escreveu Cantares, assim como ele escreveu Cantares, falando da Sulamita, você vê Jesus através desses santos homens de Deus, romantizando ou escrevendo sobre o relacionamento de Cristo com a noiva. Cristo olhando para a noiva e dizendo: olha, aqui está o modo correto, o modo exato, o modo santo de vocês viverem. Então o Espírito Santo expressou isso na vida dos santos apóstolos de fundamento, e eles trouxeram essas verdades. Se você olhar profundamente, deixar o Espírito te guiar, você vai encontrar um noivo dizendo para a noiva como ela é bela.
Às vezes quando eu me expresso para minha esposa que eu amo ela, ela está linda, você encontra Cristo falando sobre isso. Como ela usa um perfume e fica cheirosa, você encontra Cristo falando isso para a noiva. Só você mergulhar nas Escrituras que você vai encontrar essas verdades. Você vai encontrar essas declarações de um noivo que ama, ao ponto de ter sacrificado por ela a sua noiva, que é a igreja. E essa igreja, irmãos, não é qualquer um que faz parte dela. Não é qualquer um. Essa igreja tem alguns princípios, tem alguns passos para se fazer parte dela. Quando eu digo qualquer um, porque Cristo morreu por todos, quando eu digo que para se fazer parte dela, existem princípios, existe um processo. Primeiro é o de arrependimento. Eu preciso me arrepender de quem eu era. Esse foi o primeiro. Eu ouvi as palavras dele, eu o aceitei como meu Senhor, eu me arrependi dos meus pecados, porque o Espírito Santo aqui gerou esse arrependimento, esse processo. E eu disse sim para ele. E ele então agora me selou com o seu Espírito e me agregou na igreja dele, e falou: agora você faz parte, agora cresça, se desenvolva, se edifique nela. E aí ele deu os ensinos, ele deu a doutrina para a noiva, e a noiva dele até agora, a noiva dele até agora não se desviou daquilo que ele deixou escrito. Então, quando você vê esses falsos apóstolos, esses falsos líderes, dizendo que a noiva dele está prostituída é a falsa igreja, a igreja dos homens, é a cristandade. Porque a igreja, a noiva de Cristo não. A noiva de Cristo, ela caminha em santidade, em tudo aquilo que o noivo, o seu Senhor, deixou para que ela seguisse. Posso ouvir um amém, irmãos? E esse amém seu foi tão contagiante. Olha como eu fiquei arrepiado. Então, a noiva de Cristo está aguardando o noivo. Quando se fazem casamentos, o noivo aguarda a noiva. Para eles isso é uma representatividade, porém está errado. Já se tornou tipo que uma heresia, algo paralelo, porque não é o noivo que espera a noiva, é a noiva que espera o noivo. Porque a noiva está esperando o noivo. Porque ele se sacrificou por ela. Mas aquele lá de cima o ressuscitou. E ele não está morto, ele vive. Ele vive. Ele vive. E ele então fez declarações. E na quinta-feira passada, na Escola da Fé, eu terminei com essa declaração dele. Quando ele disse assim, capítulo 14 do Evangelho de João: não permitas que o vosso coração se preocupe. Isso é na King James. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar,
virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Amém? Mas o que eu enfatizo aqui é, no versículo 3, virei de novo. Jesus então ele está na ceia, ele está com os 11 ali no cenáculo, porque Judas já não estava lá. Judas foi fundar as instituições que atraem homens até Jesus por causa de dinheiro, porque o primeiro a levar pessoas até Jesus por causa de dinheiro foi Judas. Judas o vendeu por quantas moedas? Por quantas moedas? 30 moedas. Então o primeiro a levar pessoas até Jesus por dinheiro foi Judas. Ele é o fundador desse movimento, do qual homens levam pessoas até Jesus, atraem pessoas até Jesus por causa do dinheiro. Judas foi o fundador desse movimento. Mas, quando ele fez isso, havia um espírito maligno nele, porque ali na ceia, isso está no Evangelho de João, você não vai encontrar em Mateus, Marcos e Lucas, mas no Evangelho de João, quando Jesus fala para ele, vai fazer o que você tem para fazer, o texto diz que então Satanás se apossou, entrou em Judas, e ele saiu, e ele foi buscar as pessoas, atrair as pessoas até Jesus por causa de 30 moedas. Então esse movimento foi criado por Judas, aquele que traiu Jesus por causa do dinheiro. E se você se arremeter ao passado, na lei, você vê que também houve pessoas que fizeram isso. A gente vê Esaú, que tinha o direito de primogenitura, mas ele trocou esse direito por causa de um prato de comida com seu irmão Jacó. Então, são pessoas que elas agregam algo negativo, não positivo. Então Jesus ficou com os 11, porque Judas sai para atrair aqueles até Jesus. E quando Jesus fica somente com os 11, Jesus começa a liberar palavras e ensinamentos. E o capítulo 14 está dentro do que Jesus falou com eles na ceia, ali no cenáculo. Então Jesus disse para eles: olha, eu vim, nasci de uma virgem, ela está aí, Maria, a nossa irmã Maria. Você é louco, irmão, você desfazer da sua irmã Maria? A nossa irmã Maria, ela não é patente de nenhuma religião, irmão. Entenda isso. Isso aqui não é idolatria. A nossa irmã Maria, ela é uma diaconisa. Entenda que o único ministério que vai existir na eternidade é o dos diáconos. Porque diácono significa servo. E nós vamos para o Pai servi-lo. E nós estamos aqui para servi-lo. Aqui todo mundo é diácono. Porque diácono, na sua tradução, é servos, aqueles que servem. E na eternidade continuaremos todos, diaconisas e diáconos, servindo Ele, servindo uns aos outros. Você é louco, você falar mal da sua irmã Maria. Entenda, ela é a nossa irmã,
agraciada por Deus para ser mãe do nosso Salvador, do qual ela, em oração, ela sussurrou, ela bradou isso, está no Evangelho de Lucas. Ela bradou: o meu Salvador. Assim como ela foi agraciada, nós também somos. Quantas estéreis já foram agraciadas em ser mães? Quantas mulheres que se achegaram a Deus e foram agraciadas com esse toque? Ser mães. Quantas mulheres foram agraciadas com os filhos que revolucionaram? Veja como também foi agraciada a mãe do apóstolo Paulo. Porque quando Cristo o encontra, e ele então fica cego, e ele vai para um momento com Deus, Deus vai até um profeta, até um irmão chamado Zacarias, e diz: olha, vai na casa de fulano, que ele está orando. E ele fala: que isso, mas esse cara aí, ele nos persegue. Ele falou: não, pode ir lá, que ele agora vai ser meu, ele é um dos nossos. Mas numa declaração do próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz que ele foi escolhido no ventre da mãe. Veja também como agraciada foi essa mãe, a mãe do apóstolo Paulo, porque quem é ele? Um homem que imitou Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Querem alguém para imitar? Me imite, porque eu imitei Cristo. Eu sou um imitador de Cristo. Compreende essas verdades? E o Espírito Santo permitiu, o Espírito Santo autenticou essa declaração do apóstolo Paulo. Então, quão agraciados somos. E durante a história, quão agraciados fomos com homens de alinhamento, com mulheres que tiveram seus filhos ou filhas na história. Estamos chegando agora a 31 de outubro, aonde um grupo de homens se levantou. Não foi só Martinho Lutero, eles se recordam de Martinho Lutero, mas não foi só Martinho Lutero. Havia homens ali como Savonarola, homens ali confrontando um sistema religioso, um poder bélico de destruição. Mas glória a Deus. Então Jesus, ele andou e deixou os seus ensinos, ele deixou a pureza da doutrina para a noiva dele. Entenda, irmãos, existe uma pureza da doutrina, e se você não vive essa doutrina, se nós não vivemos essa doutrina, essa pureza de Cristo para com a noiva dele, você está fora, eu estou fora, estamos fora, porque não é a noiva dele, do qual ele se sacrificou por ela. É outra coisa menos a noiva dele. Glória a Deus. Então Jesus, ele está reunido com os discípulos, algumas horas antes de ser preso, de ser crucificado. Então Jesus agora está dizendo para eles: olha, não fiquem tristes, credes em Deus, credes também em mim. Eu vou partir, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu virei outra. Eu virei de novo. Essa foi a frase. Eu virei novamente. E eu virei buscar vocês e levar vocês para o lugar que eu vou preparar, aonde eu estou e o meu Pai está. Aleluia. E então, ele continua, e aí chega Tomé,
Tomé é o fundador do movimento das pessoas que precisam tocar em alguma coisa. Hoje o Espírito Santo, irmão, hoje, a minha cabeça aqui hoje está assim, ó. Tanta informação que está entrando aqui hoje, assim, do Espírito. Tomé é o criador desse movimento, de que para que precisa tocar em algo. Tocar num souvenir, numa cruzinha, numa aliancinha, numa chavinha. Tomé disse: se eu não pôr o dedo na ferida, se eu não pôr o dedo na ferida, repita comigo, a igreja, se eu não pôr o dedo na ferida. Entenda isso, irmão. Fizemos parte desse movimento, mas hoje nós não pertencemos a esse movimento. Nós não precisamos mais pôr o dedo na ferida para crer nele. Nós cremos nele sem pôr o dedo na ferida. Pelo menos eu e a minha casa crê nele sem precisar pôr o dedo na ferida. Eu só crerei nele se eu pôr o dedo na ferida. E então Jesus aparece para ele e diz: vem cá, moço, vem cá e põe a mão aqui, enfia aqui. Quando ele coloca o dedo na ferida e ele acredita, Jesus não o despreza, Jesus não o repreende. Jesus diz assim: ô bichinho, você creu, né? Criei. Mas Jesus pegou e falou assim para ele: olha, ô Tomé, porque você viu, você tocou e creu, você está abençoado. Mas muito mais, uau, muito mais serão aqueles que nunca me viram e creram em mim, e crerão em mim. Veja, irmãos, muito mais serão aqueles que não me viram, mas crerão em mim. Então nós começamos como um movimento de Tomé, mas hoje nós saímos dele. Nós não fazemos mais parte do movimento de Tomé, nem do movimento de Judas. Judas começou o movimento que levou pessoas até ele por dinheiro. Tomé começou o movimento que para crer precisava tocar. E nós fazemos esse movimento porque nós cremos nele por causa do que ele é. Diga glória a Deus, irmão. Então Jesus disse: eu virei de novo. E aí ele passa adiante, Tomé entra em cena. Para onde o senhor vai? Jesus diz: vai, Tomé, que isso? Veja, irmãos, como que Tomé já tinha um ponto em desfavor dele, porque Jesus ainda não havia sido crucificado, Jesus está na ceia com eles. Tomé que indaga: mas para onde o senhor vai? Que lugar é esse? Jesus fala assim: mas Tomé, que isso? Há tanto tempo que vocês estão comigo, vocês não sabem para onde que eu vou? Porque Jesus falava isso com eles, só que eles não entendiam, eles não compreendiam. Então Jesus está com eles agora e Jesus diz: olha, eu vou, mas eu virei. E Jesus dá uma revelação, irmãos, porque entenda que isso aqui tudo era novo para eles. Todas essas informações eram novas para eles, porque as informações que eles tinham eram informações da lei, da Torá, eram ensinamentos judaizantes. Mas agora Jesus está dando ensinamentos dos céus. Uau!
Veja isso, irmãos, Jesus está falando que vai para o lugar da onde ele veio. Mas agora Jesus está falando, olha, da onde eu vim eu estou voltando, mas eu virei outra vez para buscar vocês. Eu virei para buscar vocês. Para onde? Para o lugar que eu estou e o meu Pai está. Eu vou levá-los. Então Jesus toma a ceia com eles. Jesus fala do Consolador, do Espírito Santo. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. E então, o Espírito de Deus movendo no meio deles, o Espírito de Deus agindo no meio deles. E aí, Jesus falando do Espírito Santo, do Consolador. E então eles tomam a ceia e então vão para o Calvário, para o cálice de Cristo. Mas o que ele disse? Virei outra vez. Virei de novo. Versículo 3. Pronto. E aí? O que vai acontecer? Como que ele vai vir? De que jeito que ele vai vir? O que vai acontecer? E nesse espaço de tempo, como as coisas vão suceder? Como que vai suceder? E então, no meio da caminhada, o Espírito Santo de Deus começa a falar e ensinar. Amém? E eu vejo a igreja desprezar esse ministério, o ministério do Espírito, porque o ministério do Espírito é o ministério do ensino. Vou repetir de novo, irmãos. O ministério do Espírito é o ministério do ensino, porque Jesus disse: quando Ele vier, Ele vos guiará e Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará de si, Ele falará de mim. Ele não glorificará a si próprio, mas Ele me glorificará e glorificará o Pai. Então, quando você pega as instituições hoje, que não é que eu desprezo o louvor, eu amo o louvor. Eu vejo o louvor como uma parte. Uma vez eu fui mal interpretado aqui quando eu disse que o louvor é a casca da semente, porque a semente é a palavra. O louvor é a casca que cobre essa palavra. Então, quando um louvor flui, e isso faz parte da igreja. Então, mas quando você vê as igrejas, eu vou usar no politicamente correto deles, das instituições, que aonde eles dão mais ênfase a louvor do que a palavra, eles estão completamente errados. Alguns anos atrás eu fui convidado para ministrar numa dessas instituições, e o culto deles começou 7h15, deu 7h30, deu 7h40, deu 8, 8h15, deu 8h20, deu 8h30, 8h40, me passaram o microfone e falou que eu tinha 15 minutos para falar. Eu olhei para o meu Senhor e falei: aqui nunca mais eu pôr os pés. Porque aonde se dão mais oportunidades e não param para ouvir a palavra, é porque há um desprezo ao ministério do Espírito Santo. E por haver esse desprezo ao ministério do Espírito, por não haver ensino, mas muito enchimento,
Entende? É aonde surgem as cotovias, as patativas, é onde surge as codornas, surge esses exageros nos púlpitos. Recentemente eu vi um vídeo de um jovem com um terno de cetim vermelho, sapato preto, a camisa branca, gravata preta. Você não sabia se ele estava cantando. Você já viu aqueles roqueiros americanos? Você não sabe se ele estava entoando uma música satânica, de um rock, de um heavy americano, ou se ele estava gritando. E ele pulava de um lado, parecendo aqueles pulador de congado. Já viu como é que é aquele pulador de congado? Não é ofendendo, mas é só para você entender. O menino pulava e não havia o ministério do ensino. E não há o ministério do ensino. Então Jesus disse: eu virei. E ele está falando isso para quem? Para aqueles que vão nascer na noiva. E quem é a noiva? Então ele está falando: eu virei outra vez. Eu virei de novo. Para quê? Para buscá-lo. E já se passaram 2 dias, 2000 anos de Deus. O bom samaritano, aquele que cuidou do homem ferido, do qual o levita e o sacerdote passou de largo. Aquele homem que derramou óleo nas feridas, cuidou dele, carregou ele e deu ao o cuidador da pensão e falou: cuida dele, eu vou te pagar por 2 dias. E foi adiante, falou: e eu vou voltar. E ele está voltando, irmão, porque ele disse: virei de novo. Mas aí o tempo foi passando, o tempo foi caminhando, e se passou um século da igreja, ou se passou uma década, 2, 3, 4, 5, e no meio dessas décadas surge apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito, ele traz tanta informação do noivo para a noiva, do relacionamento do noivo para a noiva, de como a noiva deveria se portar, como a noiva precisa viver em santidade nele, porque entenda, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, esses são os 5 livros da Torá. Gênesis fala do começo, o Êxodo fala da saída, e foi no Êxodo, lá no Monte Sinai, que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. Mas também foi no Sinai que Deus deu a revelação do tabernáculo, para que Moisés construísse o tabernáculo. O povo chega na beira do monte, vê trovões, relâmpagos, fogo. O povo fica com medo, porque havia uma ordem: se até os animais tocassem no monte, eles morreriam. Então o povo ficou com medo, se afastou. Moisés está lá com Deus. Então Deus veio lá de cima, Moisés não sabe o que está acontecendo. Então Deus fala para Moisés: Moisés, faz uma tenda para mim ficar no meio do povo. Ele desceu até no monte, o povo teve medo, mas olha como é a grandeza, mas também ao mesmo tempo a humildade do nosso Pai. Ele diz assim: faz uma tenda, um tabernáculo para eu ficar no meio do povo.
Então ele constrói um tabernáculo, a presença de Deus no meio do povo. E aí você sai do Êxodo, vem em Levíticos. E agora em Levíticos, Moisés está escrevendo sobre as formas de oferta, de sacrifício, oferta de holocausto, oferta de manjar. Levítico fala dos cerimoniais, do que comer, do que não comer, o que era impuro, o que era imundo. Porque agora em Levíticos, a presença do Pai através do tabernáculo está no meio do povo. Agora todas essas coisas é para o povo aprender a viver em santidade, porque a presença eles já têm. Então a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo para a noiva, é para eu e você viver em santidade, a santidade da noiva dele, do qual ele vai resgatar, ele vai vir buscar, meu irmão, porque a presença dele eu já tenho, a presença deles você já tem, porque o Espírito dele já foi derramado em mim, já foi derramado em você. Então a presença já existe. Agora a doutrina, a sã doutrina, é para nós vivermos em nossa santidade, ou buscando a santidade, em santidade, na presença dEle. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Jesus orando, Ele disse: Pai, santifica-os na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Jó, quando os filhos dele se reuniam para os seus banquetes, passados seus banquetes, Jó chamava um por um e oferecia sacrifício a Deus, dizendo: talvez um dos meus filhos tenha pecado, tenha cometido alguma falha que desagrade ao Senhor. Jó os santificava, veja, Jó os santificava, achando: talvez um dos meus filhos desagradou o Senhor. Existe uma doutrina, irmãos. A noiva do Cordeiro tem uma doutrina para servir, uma doutrina para vivermos, uma doutrina para praticarmos. Não para Ele estar no nosso meio, mas para nós vivemos na presença dEle, porque Ele já está no nosso meio. Onde houver uma, onde houver duas, onde houver três, ali estou eu no meio delas. Então ele disse: eu virei. Mas aí então surge esse homem chamado Paulo, resgatado. Em todas as suas andanças, em todas as suas cartas, ele está trazendo ensinamentos. Diga glória a Deus. E aí, todas as cartas que Paulo escreveram foram cartas de resposta. Por quê? Porque Paulo teve informação, Paulo teve notícia daquilo que estava acontecendo. Entenda, o ministério do apóstolo Paulo se dividiu em 3 etapas. 33 anos foram seu ministério. O primeiro ano de ministério dele, da vida dele, foi orando, buscando ao Senhor. Depois de 11 anos já no Senhor, ali em Antioquia, ele já tinha 2 ministérios, mestre e profeta, era o que ele era. Mas aí o Espírito Santo mandou eles separem para mim agora a Paulo e Barnabé para um ministério que eu tenho para eles. E ali então ele é consolidado, congratulado, agraciado com o apostolado. E ele passa agora 11 anos implantando a igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Depois desses 11 anos fazendo viagens missionárias, e foram 3, até ser levado a Roma, ser preso, ele viveu mais 11 anos. E agora em Roma, preso, passou por algumas prisões, e a pior delas foi a prisão de Quilantupe, que era um buraco no solo, do qual todos os detritos e dejetos humanos, toda a latrina era lançada ali. E é desse lugar que sai a carta
do qual por 8 vezes ele diz: alegrai-vos no Senhor. A carta aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos no Senhor. Meu irmão, que alegria há para um cara que está num buraco, no meio das bostas humanas. Que alegria há nisso, irmão. Que alegria em estar preso. Me diga, no meio de fezes, no meio da latrina humana, mijos, mas ele está dizendo: alegrai-vos, 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 porque a alegria dele, irmãos, não era terrena nem momentânea, a alegria dele era no Senhor. Então, ele dando uma resposta, vamos dar um pulinho a 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. No versículo 1 ele diz assim: quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Veja, as orientações já estão aqui. E de fato assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Veja, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação agora. E aí ele diz: afastai-vos da imoralidade sexual. Afastai-vos da imoralidade sexual. Afastai-vos. Eu não vou explicar isso aqui agora não, porque não é... Mas afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge. A esposa com o esposo com a esposa. Aqui ele está falando de quê, irmãos? De adultério, traição. Em santidade e honra. Em santidade e honra. O homem honrando a mulher e a mulher honrando o homem, nos princípios que foram escritos e regidos pelo Senhor Jesus, a sua noiva. Então, quem diz que está em Cristo, mas não observa essas coisas, não está em Cristo. Se a pessoa diz estar em Cristo, mas ele não honra o seu cônjuge, ele não está em Cristo. O que ele está dizendo é balela, é boca para fora, é palavras ventuosas. Cinco, não dominados pela paixão de desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quando pessoas que dizem conhecer Jesus, ser de Jesus, praticam tais coisas, elas não conhecem, ela é igual aos pagãos, ela não conhece. 6, quanto a esse assunto, ninguém se seduza, ninguém seduza ou tire proveito do seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda certeza. Veja, todas essas práticas serão castigadas. E o que é castigo? Castigo é punição. Sete, pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. 8, portanto aquele que rejeita essas orientações, não está rejeitando o homem,
mas a Deus que vos outorga o seu Espírito Santo. Veja, quem que eles estão rejeitando? O ministério do Espírito Santo. Estão rejeitando o ministério do Espírito Santo, se opondo ao Espírito Santo, o Espírito de Deus. Nove. No que se refere ao amor fraternal, amor fraterno, o que é o amor fraterno, irmãos? Porque em Deus há três tipos: o ágape, o philem e o fraterno. O ágape é o amor de Deus, o philem é o de um para com o outro, e o eros é de um homem para uma mulher. É esse tipo de contato. O ágape de Deus, o philem é de um irmão para irmão. Então ele está falando do amor fraternal, é o philem, o amor fraterno, de um para com o outro, de um irmão, como igreja, da fraternidade. Então, no que se refere ao amor fraternal, entretanto, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. 10. E na verdade estáis praticando essas ordens mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Todavia vos encorajamos, queridos irmãos, que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais. Veja, isso eles praticavam, e então eu encorajo que vocês aperfeiçoem nisso mais ainda. 11. Buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida e trabalhando com suas próprias mãos, como já vos orientamos. 12. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a necessitar da parte delas. Veja bem, eu poderia falar disso aqui agora em época de política. Quantos que esperam política para receber ou ganhar alguma coisa? Eu ouvi isso ontem. Uma pessoa disse isso para mim: olha, pastor, agora que está na hora de você construir sua casa, hein? Que de política? O que ele ensinou? Não, política, o senhor é pastor, o senhor ganha muitas coisas. (13) Não desejamos, no entanto, irmãos, e agora ele vai falar algo importante sobre o que Jesus falou. Não desejamos, no entanto, irmãos. Quem é irmão, fala amém. Então com quem que ele vai falar? Com quem que ele vai falar? Porque Jesus ainda não voltou, então ele está falando conosco. No dia que se chama hoje, no momento presente, tempo e espaço. Ele está te chamando a sua atenção, dizendo: irmão, eu não quero que você seja ignorante. No entanto, irmão, não quero que você seja ignorante acerca daqueles que já morreram, daqueles que já dormem no Senhor. É dos nossos irmãos que já partiram. E eu ajudei nessa caminhada minha com Cristo a enterrar muitos corpos de irmãos que hoje estão lá, dormindo no Senhor. Entende? E desses, o mais recente aqui da igreja foi a irmã Luzia. Sim ou não? A irmã Luzia. Mas recentemente, agora, semana passada, foi o irmão de Douglas, João Luiz. E que ontem eu estava num velório do pai de um amigo meu, o sogro da irmã Isabel aqui da igreja, o Sr. Francisco. E que hoje morreu mais alguém. Então entenda, ele diz: daqueles que dormem no Senhor. E com relação a esse assunto, irmãos, ele disse, Jesus disse: eu virei outra
vez, eu virei de novo. João 14:3, ele falando com os discípulos, eu virei de novo. Amém? E agora o apóstolo Paulo vai dizer o que vai acontecer no que ele falou, eu virei de novo. Então, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Sabe qual que é a esperança do crente? Sabe o que a Bíblia diz sobre a esperança do crente e o que é a esperança do crente? A esperança do crente é a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento. Essa é a esperança do crente, a volta do Senhor Jesus. E é sobre isso que eu vou dizer na próxima quinta-feira, dando continuidade sobre esse assunto. Primeira ressurreição, segunda ressurreição. Sobre o arrebatamento, a volta de Cristo, mas frisando sobre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é para os santos, os que estão aqui no Senhor, e ela terá 3 fases. A segunda ressurreição é para condenação eterna. Então, nas quintas-feiras eu vou falar sobre isso.